Não tem essa história de 10%, 15%. Não tem. Tu pagou o prato ali, tu paga aquilo ali e deu. Acho isso maravilhoso. Eu gostava disso quando era antes, sabe? 15%, 10% é uma bosta. O pessoal, porque tu não sabe nem se o negócio vai pra pessoa, se o dinheiro que você tá pagando ali vai pra pessoa. Salut pessoal, tudo bom? Como vocês estão hoje? Um videozinho a mais aí pra vocês falando 10 motivos por que a França é muito melhor do que os Estados Unidos. Bora lá? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um joinha e tal, e eu vou te contar por que é melhor vir pra França do que talvez tentar a vida nos Estados Unidos. Ponto 1, né? Sendo brasileiro, você não precisa tirar visto pra vir pra França. Você pode vir só com seu passaporte azulzinho aí normal, tranquilão. Pra França, só tem que, talvez, comprar um seguro-saúde, né? Alguma coisa assim, caso eles perguntarem, vocês têm que mostrar que você tem uma quantidade de dinheiro pra sobreviver, reserva de hotel, essas coisas assim. Mas isso é lá na hora, sabe? Não tem que ir no consulado, que nem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem que fazer o quê? Tem que ir até no consulado dos Estados Unidos, vai ficar 2 dias lá, pagar uma fila, né? Não sei o quê. Falar com as pessoas lá, e daí tira visto, aí não sei, ainda dá problema quando tu vai. É um rolo, né? Pra França, como pra qualquer outro país da Europa, do espaço Schengen, você tem direito a entrar e ficar até 3 meses sem visto nenhum. Segundo ponto, né? Se você decidir morar aqui, né? Olha só a vantagem, justamente isso que eu falei de não ter visto, é que os parentes podem te visitar tranquilamente. Você pode ir também tranquilamente. A França, pelo menos, não tem muito essa coisa de, tipo, te guardar aqui, sabe? Que nos Estados Unidos, tu não pode sair pra conseguir green card. Você não pode sair. Os parentes têm que tirar visto, não sei mais o que, pra conseguir te visitar. Aí, se eles te visitam, às vezes eles te barram, porque eles acham que, vai ficar lá também, e vai ficar ilegal, e não sei o que. Gente, tranquilo, tá? Principalmente aqui também, a parte de polícia. Mas se vocês ainda não viram, eu fiz uns vídeos aqui explicando um pouco sobre como vir viajar pra França, como é que é a parte de polícia, o que você tem que saber e tal. E, gente, a polícia aqui é bem tranquila, tá? Comparado com os Estados Unidos, eu fui em 2012 nos Estados Unidos, a única vez que eu fui. Já faz 10 anos, eu lembro como se fosse ontem cada passo que aconteceu, sabe? De verificação de mala, de 50 mil scanners que eu passei, 50 mil perguntas que eu passei. No fim deu tudo certo, mas deu medo, né? Enquanto que aqui eu tava toda nervosa a primeira vez que eu vim pra cá, porque eu fui nos Estados Unidos antes de vir pra cá. Eu ficando assim, meu Deus, vou passar pela polícia, eu olho pra polícia. Cara, o cara, pra mim, ele nem olhou na minha cara, né? Tipo, podia ser um pouquinho mais agradável, né? Pelo menos é um bonjour, né? Uma coisa assim. Mas quando eu fui ver, tipo, nossa, já passou. Por que eu digo isso? Porque, querendo ou não, o imigrante brasileiro para os Estados Unidos é mais pesado, porque tem muita gente que vai legal, não só brasileiro, mas mexicano e outras regiões da América Latina. Mas na França, a França não tem esse olhar ruim para os brasileiros, né? Eles acabam sendo mais criteriosos com os países da África, porque, querendo ou não, eles colonizaram metade daquele continente. Então, como eles colonizaram muito ali, tem muita parte árabe que vem, principalmente do Marrocos e da Argélia. Então, o pessoal que vem proveniente dessas regiões acabam sendo mais vistoriados, porque como tem essa relação de imigração, e até hoje tem um pouco de atrito por conta disso, eles acabam sendo mais criteriosos, né? E isso vem já, né, englobando o terceiro ponto, que é o fato de não ter 50 mil scanners. Porque eu não fiz 50 mil scanners, eu só fiz aquele tranquilinho, bota a malinha, passa no scanner, depois tu fala com a polícia e entra e deu. Mas nos Estados Unidos tem que levantar o braço, e tem que passar, e tem que tirar sapato, e fazer um monte de verificação assim. E nunca... Gente, eu já vim pra França e voltei várias vezes, eu acho que eu devo ter feito umas 4, 5 vezes na minha vida. Porque agora eu tô morando aqui, pra quem não me conhece, eu moro em Lille e faço esse canal falando um pouco da França e tudo mais, dando dicas, mostrando viagens, falando sobre coisas daqui, o que acontece. E principalmente no meu Instagram também, vocês são convidados a seguirem, se vocês quiserem. Lá eu também dou dicas mais rápidas, faço uns reels e acho que ajuda muito também na aprendizado de francês, aprendizado também da parte de engenharia. Então, é bem legal, eu convido vocês a irem pra lá. Então, não tem 50 mil scanners, então é uma coisa bem menos invasiva e você consegue entrar mais tranquilamente. Isso pra mim é um ponto super essencial. No meu ponto de vista, nos Estados Unidos eu não senti nem um pouquinho bem-vinda.
apesar de eu estar indo pra lá gastar meu dinheiro. Tipo, vou gastar meu dinheiro e ainda tá botando um monte de empecilho. E nesses 5 anos que eu estava falando, nunca na França ninguém ficou olhando minha mala, ninguém abriu minha mala, ninguém... E nos Estados Unidos, a vez que eu fui, reviraram tudo, assim. E todo mundo que eu conheço reviraram. É um país que eu evito até fazer escala. Tem um amigo meu que fez escala lá recentemente, perderam a mala dele, só veio depois, teve estrago, e abriram a mala dele pra verificar não sei o que, sendo que o cara nem ficou no país. O quarto ponto, né, é que os Estados Unidos é só Estados Unidos, né? É só inglês pra cá, inglês pra lá, meio que a cultura meio que muda um pouco de um estado pro outro, mas vamos supor assim, meio que é tudo americano, né? E aqui na Europa, gente, é muito legal, porque, tipo, em 2, 3 horas, você já muda de país, você já muda de outra cultura totalmente diferente, uma outra língua, outro jeito de falar, um outro jeito de construir as casas, outra decoração. Tudo que você possa imaginar muda, sabe? E o que é muito gratificante, assim, tu vê muitas coisas diferentes, assim, e tão barato também, sabe? Porque as passagens de avião aqui são muito baratas. Você consegue, sei lá, eu já consegui ir de Grenoble, que é no sudeste da França, até Londres por 5 euros eu paguei na passagem de avião. Então, e é uma coisa que também não tem nos Estados Unidos, são essas passagens muito baratas, assim, pra viajar. E aqui tu viaja, vai pra lugares incríveis, assim, super diferentes, de pessoas, que coisas gratuitas, assim, coisas também de monumentos, né? A França, gente, a França tem tudo no mesmo território, sabe? Tem montanha, tem praia, tem rio, tem lago, tudo. Desde estação de esqui até águas maravilhosas do mares do Mediterrâneo, assim, sabe? Tem muito. O 5 ponto é a parte de atestado médico. Por que eu digo isso de atestado médico? Porque eu trabalho aqui, né? E eu tenho a segurança de que eu posso ficar doente, não preciso, assim, me descabelar, sabe? Porque nos Estados Unidos, eu já ouvi falar ali que, geralmente, se você fica doente, ele pega nas suas férias. E as suas férias já não são enormes, sabe? Nos Estados Unidos, sei lá, tem 2 semanas de férias e é as mesmas semanas de férias que você tem e as pagas, né? É ao mesmo tempo que você tem que usar se você ficar doente. Então, ou você decide ficar doente ou você pega férias, entende? E aqui não, aqui tem... Meio que no Brasil também tem um atestado médico que comprova que se você não tá apto pra trabalhar, tem a segurança do trabalho. Então, meio que te protege, né? Claro que tem gente que acaba... Claro que tem gente que acaba se aproveitando do sistema, né, e fazendo várias coisas e tal, mas as empresas também têm um jeito de fazer força para não evitar esse tipo de problema, mas você sabe que você tem um respaldo, que você pode, sei lá, poder ter essa parada caso você ficar muito doente, né, se você quebrar uma perna, se você sabe, ter um tempo de recuperação, verdade, assim, sem ser prejudicado financeiramente com isso, porque todo mundo tem que pagar aluguel e fatura de água tendo com a perna quebrada ou não, né? E voltando nesse sentido de férias, né? O 6º ponto aqui, as férias normalmente são 25 dias úteis, ou seja, das 5 semanas de férias, e isso é um básico, tá? É comparado com essas 2 semanas da enfermeira, que eu vi do que mora nos Estados Unidos, já faz bastante diferença, né? 5 semanas de férias já é muito maior que o Brasil, acho que no Brasil são 4, né? Confirma aqui pra mim quantas semanas normalmente é no Brasil de férias, que eu não lembro. Por favor, aqui nos comentários. E além desses 25 dias, tem gente que às vezes tem um negócio que se chama RTT, que na verdade que quando tu trabalha mais horas, você vai acumulando folgas, né? Porque aqui, gente, os franceses, eles trabalham normalmente 35 horas na semana. Então, se você for trabalhar 37,5, se você trabalhar 39, alguma coisa assim, essas horas a mais, elas são calculadas ou elas são pagas em horas extras, ou elas são fornecidas como esse RTT, que daí são dias de folga que você pode ter a mais desses 25 dias de folga de férias. Então, que é bem vantajoso. Isso, né, vem pro próximo ponto, o 7º ponto, né, que são os horários, né? Os horários acabam sendo mais fixos, assim, principalmente a parte técnica, né? Claro, tem o pessoal que acaba sendo profissão de engenheiro e tudo mais, que eles falam que é o forfait jour, que é por dia trabalhado e não por hora, que acaba sendo um pouco mais, mas daí o salário também não é equivalente, né? O salário desse tipo de pessoa é bem maior por causa também do tempo que ela se dispõe na empresa e da relevância, da responsabilidade que ela tem. Mas se for um técnico e tudo mais, geralmente os horários são lá das 9 às 5, sabe? Bem fechados. Tem alguns lugares que daí eles fazem uns horários mais pingados por causa justamente para respeitar esses 35 horas, então às vezes tem espaços de intervalo maior. Mas
A grosso modo, né, o horário comercial é das 9 às 17. É por isso que tem muita coisa que é fechada, fecha cedo e tudo mais, porque acaba sendo muito caro pagar uma pessoa pra cobrir esses horários, né? E principalmente no domingo, se vocês virem pra cá, domingo é raro ter coisas abertas, né? Não tem muita coisa aberta. Só grandes centros comerciais e tal, talvez. Alguns lugares abrem de manhã, mas não são todos. Justamente porque num domingo, normalmente, o funcionário acaba sendo pago pela hora 2 vezes mais do que nos outros dias. Então, tem que ver para a empresa se é rentável realmente abrir o domingo. O que, no começo, me assustou muito, porque eu ficava tipo assim, nossa, o que eu vou fazer? Não tem shopping, não tem nada, não tem shopping para entrar no domingo e tal. Aí eu pensei assim, putz, que boa qualidade de vida, sabe? Todo mundo pode ir pra uma praça, todo mundo pode caminhar, todo mundo pode fazer atividades ao ar livre, pode ficar com a família. E isso ia ser egoísmo da minha parte dizer que querer ter um shopping, sabe, só no domingo pra bater perna, sabe? Um exemplo bem aleatório, mas é uma coisa que eu achei assustadora. Não assustadora, mas bizarra quando eu cheguei aqui a primeira vez. O 8º ponto é a lei do corte de energia. Aqui, gente, é proibido cortar a energia se você não paga entre um período do invernal, né? Que vai, não sei qual que é o tempo. Eu fiz um outro vídeo aqui falando que daí eu lembro bem sobre as coisas de gás, eletricidade e tal. Convido vocês a verem. Que durante esse período de tempo, que é a parte de inverno, pega um pouco da estação primavera e outono, as empresas não podem cortar as energias das pessoas, porque para evitar que as pessoas morram de frio. Às vezes a pessoa não tem como pagar mesmo, né? Então eles nas concessionárias não podem cortar a energia. Então a pessoa pode ficar aproveitando até o último dia que daí corta tudo. Mas, enfim, tem essa proteção, né? Pra você não morrer de frio se você estiver passando por alguma dificuldade, sabe? E isso já engloba também o despejo das pessoas, né? O 9º ponto é o fato de despejar. Nos Estados Unidos, por exemplo, do dia pro outro, se você não paga o aluguel, você é despejado. Você, que é mais, talvez um pouco mais de bem de vida, pode dizer assim, isso mesmo, o cara não pagou, tem que ir embora, não sei o quê. Mas tenta se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa não é malandra, as pessoas estão passando dificuldade, às vezes não é a pessoa, sempre pagou o aluguel direitinho e tudo mais. E às vezes, sabe, não é simples assim botar a pessoa pra rua aqui na França, sabe? Por isso que acaba tendo muito mais dificuldade de alugar as casas. Por isso que tem muita coisa de ter caução, de ter garantias e tal, porque o pessoal sabe que se a pessoa não pagar, ela não pode ser despejada tão fácil assim, que pode demorar até 1 ano, sei lá, para poder despejar essa pessoa. Então, a pessoa, imagina, que é o proprietário do lugar, não fica recebendo aquele aluguel, mas também é uma proteção para a pessoa que tiver com um pouco de dificuldade. Claro, sempre tem aquela história de quem se aproveita do sistema ou não, mas pensando na pessoa mais com problemas, né, com dificuldades, ela não vai ser simplesmente jogada na rua, sabe? O que é muito importante, porque a gente viu nesses tempos aí de problemas e tal que a gente teve de saúde, sei lá, velhinhos sendo jogados na rua, sabe? Porque não tinha de botar separação de mendigo na rua pra fazer distanciamento social, fazendo tipo garagem, esse tipo de coisa não tem aqui, sabe? Então é um outro ponto que eu acho que a França é muito melhor do que os Estados Unidos. E óbvio, como 10º ponto, mas não o último, a comida, né? Quem já foi nos Estados Unidos sabe, se você já foi nos Estados Unidos, me escreve aqui, sabe que a comida é horrível. É horrível. Todas as frutas parecem plástico, o leite também não tem gosto, sei lá, é muito ruim, eu não sei o que tem, tudo é muito açucarado também, tudo muito gordo, tem um hambúrguer em cada esquina, tipo, eles comem muito mal, muito, muito mal. Em comparação com o brasileiro, ou a francês e o brasileiro também come muito salgado e muito doce, bota muito sal, né, e bota muito açúcar. Então a comida francesa acaba sendo muito bom, até que eles são renomados também, né? Tem o Cordon Bleu e todas essas coisas assim, estrela Michelin, né? O Michelin, né? Se você quiser falar certinho. Então eles são bons assim na parte culinária, né? Então acaba tendo uma vida saudável, um pouco mais saudável do que tem nos Estados Unidos. E engatando isso daí, na França a gente não tem essa história de 10%, 15%. Não tem. Tu pagou o prato ali, tu paga aquilo ali e deu. Acho isso maravilhoso, eu gostava disso quando era antes, sabe? 15%, 10% é uma bosta. O pessoal, porque tu não sabe nem se o negócio vai pra pessoa, se o dinheiro que você tá pagando ali vai pra pessoa, e pelo menos ela já ela paga ali, o quinhãozinho dela é bom, né?
Nos Estados Unidos, não. Quando tu vai num restaurante que é raro, né? Tu já vai raro, porque já é caro o prato. E ainda você tem que dar mais do que 15, porque se der 15, o cara fica de cara feia, né? O que eu entendo, garçonete e tudo mais, o garçom fica de cara feia, porque já escutei histórias assim que às vezes eles podem ganhar $2 a hora. Assim, realmente o salário deles ali é só. Não é nada, não serve pra nada. Que o dinheiro que eles vivem, que eles vão pagar as contas, é o dinheiro das gorjetas, né? É outra realidade. Mas aqui na França não tem gorjeta. É bem raro dar gorjeta, tá? E por sinal, né, adicionando isso aí, gorjeta em francês se chama pourboire. Pourboire, né? Para beber. Mas é assim, né? Você fala assim, vou dar um pourboire pra ele aí. Então é isso, esse é gorjeta em francês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Diga pra mim se você concorda ou discorda também nos comentários de qualquer coisa que eu disse aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você quer saber mais informações sobre a França, mais informações desse tipo também. E o likezinho, tá bom? Um beijão, bisous bisous e à la prochaine!